Para você que vem estudando direito administrativo há algum tempo, já é bastante claro que a administração pública brasileira se estrutura em dois grandes eixos: a administração direta e a administração indireta. Um breve resumo seria: a administração direta é um conjunto de órgãos criados pelos entes políticos para o desempenho de alguma de suas funções, ao passo que a administração indireta é um conjunto de pessoas jurídicas, de entidades também criadas pelos entes políticos, os entes federativos, para desempenho de uma atividade administrativa específica. A administração direta é um conjunto de órgãos, a administração indireta é um conjunto de entidades. Isso é algo bem básico, eu acredito que você, inclusive, já até domina. Meu celular está tocando, mas eu vou colocar aqui no silencioso, porque afinal de contas estamos gravando esta pílula. Voltando para cá, agora o que muita gente não estuda é quais são os sujeitos que não integram a administração. Agora que você sabe que órgãos e entidades administrativas integram a administração pública, administração direta e indireta, resta saber quem é que não integra a administração pública, e é exatamente sobre este assunto que nós vamos falar aqui nessa pílula de direito administrativo número 11. Não saia daí! Basicamente, o que eu separei para esta pílula são 4 categorias de sujeitos que não integram a administração pública. E antes de falar sobre estas 4 categorias, só para te situar, nós estamos na nossa série Pílulas de Direito Administrativo, em que, seguindo os capítulos do meu livro Curso de Direito Administrativo, eu a cada mês adoto um capítulo do livro para expor algumas pílulas e poder te ajudar a entender melhor direito administrativo, a segunda disciplina mais cobrada em concursos públicos. Como estamos no mês de março, então estou no capítulo 3 do livro e aqui na parte de baixo, na descrição, eu vou colocar um link caso você queira conhecer mais sobre a obra ou até mesmo decidir se aprofundar em direito administrativo adquirindo-a. Vamos lá. Quais são as 4 categorias de sujeitos que não integram a administração pública? Anote aí, porque isso cai muito em prova. Bem, a primeira categoria de sujeitos que não integram a administração pública são os delegatários de serviços públicos. De quem eu estou falando? Eu estou falando das concessionárias, das permissionárias e das autorizatárias de serviços públicos. Essas empresas ou até mesmo pessoas físicas que são contratadas pelo Estado para desempenhar um serviço público específico. Eu vou dar exemplos: as concessionárias de transporte aéreo, as concessionárias de telefonia, as concessionárias de rodovias que cuidam das nossas estradas e cobram pedágios, até muito caros, diga-se de passagem, não é? Eu estou falando também das concessionárias, por exemplo, que fazem coleta de lixo residencial, que fazem limpeza urbana, enfim. Há no Brasil uma profusão de serviços públicos que o Estado não presta diretamente e sim decide desempenhá-los mediante delegação a particulares. Cuide então que concessionárias, permissionários e autorizatários não são integrantes da administração pública. Essas entidades, essas pessoas, são meros particulares em colaboração com o poder público. Se liga aí! A segunda categoria de sujeitos que não integra a administração pública são as entidades paraestatais, sim, aquelas que estão lá no chamado terceiro setor. Eu estou falando de serviços sociais autônomos, como as entidades lá do Sistema S, Sebrae, né? Sistema S com SESI, SESC, SENAI, SENAC e assim por diante. Eu estou falando da segunda categoria de entidades paraestatais, que são os serviços sociais, perdão, as organizações sociais, as chamadas OS. Eu estou falando das OCIPs, Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público. E por último, eu estou falando das entidades de apoio. Estas são entidades paraestatais que são instituídas por particulares para o desempenho de alguma atividade de interesse coletivo, mas sem fins lucrativos. Enfim, não dá nesta pílula para falarmos muito sobre entidades paraestatais. Em outra pílula, sim, nós comentaremos este assunto. Mas aqui não, basta você saber que essas são entidades paraestatais. Para é no sentido de paralelo, ao lado de, colaborando com.
Ou seja, as paraestatais são entidades que não compõem o Estado. Caso contrário, elas seriam entidades estatais. Elas são para, justamente porque não compõem o Estado, mas andam ao lado do Estado, elas colaboram com o Estado. Logo, eu posso dizer para você que tanto os delegatários de serviços públicos quanto as entidades paraestatais, as entidades do terceiro setor, integram este grupo de particulares em colaboração com o poder público. Portanto, não integram nem a administração direta nem a administração indireta. Mas ainda não acabou. Falta ainda duas categorias de sujeitos que também não integram a administração pública. Quais são eles? As empresas das quais o Estado tem a participação acionária. Sim, eu não sei se você sabe, mas o Estado, sim, é acionista de algumas empresas privadas. Inclusive aí, até recentemente, surgiu nas mídias, nos jornais, que o Estado é acionista de uma grande cervejaria brasileira. E aí agora você deve estar se perguntando, né, professor, mas como assim o Estado é acionista de uma cervejaria? Basicamente, um dos sócios dessa cervejaria lá, décadas e décadas atrás, adquiriu uma dívida com o Estado, não conseguiu honrar essa dívida e, para receber o pagamento, o Estado moveu uma ação judicial e essa ação judicial culminou na penhora de algumas cotas desta empresa ou algumas ações desta empresa e então o poder público brasileiro adquiriu a condição de acionista daquela cervejaria. Olha que coisa interessante, depois você coloca no Google aí e você vai encontrar notícia a respeito. Então veja, assim como essa cervejaria, o Estado ele detém participação acionária em algumas empresas privadas. Isso é até constitucionalmente previsto. Lá no artigo 173, a Constituição prevê que o Estado pode sim, em caso de relevante interesse público e para defender os imperativos da segurança nacional, intervir na atividade econômica. Sim, então, falando de segurança nacional, por exemplo, o Estado poderia ser acionista de uma empresa de armamento bélico para permitir alguma condição de influência sobre aquela empresa. O que eu quero que você entenda, então, é que, embora o Estado possa adquirir ações de empresas privadas, tome cuidado. O simples fato de o Estado ter participação acionária não faz com que essa empresa privada se torne uma empresa pública ou uma sociedade de economia mista, uma empresa estatal. Não, ela continua sendo uma empresa privada, ela não integra a administração pública e o que o Estado tem é apenas uma participação acionária. Veja que pílula top, eu estou falando muita coisa que eu tenho certeza você nunca ouviu, porque os professores normalmente ficam ali na linha rasa do conteúdo, não aprofundam para fazer com que o aluno saiba o que ele precisa saber para enfrentar qualquer prova de direito administrativo. Eu me preocupo em que você tenha o melhor nível em direito administrativo. Eu prefiro que você chore ao ouvir minhas pílulas por saber que tem que estudar e ainda estudar muito, do que você fique feliz e na hora da prova acabe chorando porque não sabe responder o conteúdo. Portanto, chore agora, estude, aprofunde-se para você rir no dia da prova. E para a gente finalizar, a quarta categoria de sujeito que não integra a administração pública são as entidades subsidiárias. Eu não sei se você sabe, as empresas públicas e sociedades de economia mista podem criar empresas filhas. Elas seriam empresas mães e criariam empresas filhas. Vamos dar um exemplo? O Banco do Brasil tem empresas filhas. BB Seguro Alto, BB Turismo. Por exemplo, para ficarmos aí em 3, vamos citar mais uma. BB Capitalização. Ou quarta, Cobra Tecnologia, que é uma subsidiária do Banco do Brasil que cuida apenas da parte de sistema de dados, de sistemas de informação e coisas do tipo. Veja, o Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista, é uma entidade mãe, mas ele tem algumas filhas, que são empresas autônomas, chamadas subsidiárias. BB Seguro Alto, BB Capitalização, BB Turismo, Cobra Tecnologia. Eu dei 4 exemplos. Se você pegar a Petrobras, ela tem várias subsidiárias. Várias empresas estatais têm subsidiárias. E aí o que eu quero que você lembre é isso. Estas subsidiárias não integram a administração pública. Então você não pode afirmar que a BB Seguro Alto integra a administração pública, o BB Turismo integram a administração pública. Não integram. Agora, isso também não significa que, vez ou outra, não haja regras da administração pública que devem ser aplicadas às entidades subsidiárias. Por exemplo, a proibição de acumular cargos públicos, pelo que o texto constitucional afirma expressamente, também inclui as subsidiárias.
A obrigatoriedade de licitação, usando o segundo exemplo, também alcança as subsidiárias. Então guarde na sua memória, as subsidiárias, essas entidades filhas das empresas estatais, não integram a administração pública, porém, podem ser alcançadas por algumas regras da administração pública, a depender da vontade do constituinte ou do legislador. Tudo certo? Então, em resumo, quem é que não integra a administração pública? Delegatários de serviços públicos, entidades paraestatais, empresas que o Estado detenha capital acionário e as entidades subsidiárias. Poxa vida, essa pílula ficou realmente muito boa. Eu espero que você tenha conseguido captar todas as informações. Se não conseguiu, é fácil, é só voltar e assistir ou ouvir de novo. Eu não sei se você está assistindo vídeo ou um podcast, porque eu tenho essas duas formas de entregar conteúdo. Se você pode assistir ao vídeo, você assiste. Não, professor, minha vida é muito corrida, eu quero ouvir o podcast no meu carro. Podcast, para quem não sabe, é um arquivo em áudio. É uma audioaula que você pode ouvir quando estiver no seu carro, quando você estiver no trânsito, na academia, afazeres domésticos. Ou seja, a ideia é gerar mais produtividade para você, para que você possa estar aprendendo e estudando naqueles horários que você não conseguiria convencionalmente aprender e estudar. E então fica aí logo o meu convite para que, se você ainda não conhece, para que você conheça meu podcast. Aqui na parte de baixo do vídeo eu vou deixar um link para que você possa conhecer esses podcasts. Basicamente, você vai baixar um aplicativo, que eu vou recomendar dois aplicativos, um para Android e outro para iOS. Eles não são os únicos aplicativos, mas são os dois que eu recomendo. Você baixa o aplicativo, vai lá em pesquisa, procura meu nome, daí então você vai ter acesso aos meus podcasts. Nós já temos aí, sei lá, dezenas e dezenas de podcasts publicados. Se você entrar agora, você já vai ter material aí para ouvir por horas e horas, e esse conteúdo é 100% gratuito. Fala a verdade, que outro professor te dá tanto conteúdo gratuito para te ajudar? E eu faço isso pelo seguinte motivo. Qual é o meu objetivo? O meu objetivo é receber 1 milhão de obrigados dos meus alunos. E eu tenho certeza que contribuindo com você, em algum momento você terá resultados. E aí, se você se sentir à vontade de me dirigir um obrigado, saiba que isso vai potencializar a minha força de vontade para ajudar mais e mais pessoas. E dessa mesma forma, para potencializar essa minha força de vontade, compartilhe esse material com seus amigos, curta, comente, se envolva, mostra pra mim que você tá gostando disso, não tenha preguiça, às vezes, não vou comentar não, comenta, nem que seja para dizer assim, legal professor, para dizer, professor, tá ruim, melhora essas aulas, eu quero um feedback seu, porque eu quero ser cada vez melhor para poder te ajudar, tá bom? Eu não tenho mais tempo, eu preciso concluir essa nossa pílula de direito administrativo número 11, eu fico aqui deixando para você os meus tradicionais abraços efusivos do seu professor Eliesley Silva.